Olá, sou Fábio Pontes, estamos aqui na Eco Shambhala e esse é mais um vídeo da série Consultores do Novo Mundo. E eu vou abordar hoje um tema um tanto quanto polêmico, então vamos ver se a gente consegue conversar sobre ele, que é sexualidade harmoniosa, o que é. Para mim é um tema de muito interesse, de estudo e de aprendizado, porque desde o início da humanidade esse tema está sempre presente em todos os aspectos da história humana. A sexualidade é alguma coisa ligada com o próprio desenvolvimento da humanidade. E da mesma forma que ela possibilita muitos ganhos, muito crescimento, o próprio crescimento populacional através da sexualidade, também, infelizmente, grandes dramas, grandes problemas que nós temos nessa história da humanidade vêm do trato com a sexualidade não harmoniosa. Então, talvez seria um dos aspectos interessantes a gente definir o que não é uma sexualidade harmoniosa. Bom, para falar primeiro sobre isso, a gente tem que lembrar que o ser humano tem uma escala, até que Maslow ajudou a gente a codificar, só por um processo elucidativo, que é a tal da pirâmide das necessidades, onde a base da pirâmide, todo ser humano, a primeira coisa que toca a condução da vida é a fome. Se você não tiver o princípio básico de sobrevivência resolvido, você não consegue ir além. Esse conceito dessa pirâmide de Maslow é isso. Então, primeiro a questão da sobrevivência, depois vem a questão da sexualidade mesmo, da sobrevivência, depois tem a questão do poder, do autoconhecimento e da espiritualidade, chegando ao final em Deus. É como se fosse um caminho natural, uma rota natural, que o ser humano vai descascando certas correntes que o aprisionam, se eu abordar dessa forma assim, e que vai libertando à medida que ele consegue equalizar, que ele consegue resolver aquele patamar, aquele degrau na sua vida. Todo mundo precisa disso. Então, basicamente é como se fosse assim: como que eu vou falar com alguém sobre autoconhecimento se é uma pessoa que está com fome? A fome se torna necessidade básica. Uma vez resolvida a fome, e isso é lógico, fome e tudo que representa essa questão da fome, de sobrevivência, de autossobrevivência. Então a fome representa tudo isso. Vem esse segundo degrau, que é a própria sobrevivência da espécie. A sobrevivência da espécie, ela tem envolvida a questão da moradia, aspectos básicos de segurança e perpetuação, ou seja, a continuidade através da sexualidade. Então, tanto a fome quanto a sexualidade, ela exerce força poderosa sobre o comportamento humano. Uma pessoa com fome, ela foca toda a sua atenção por uma força externa e põe toda a sua energia na necessidade de sobrevivência. Ela vai buscar tudo o que significa essa fome, essa necessidade da sua perpetuação pessoal, da sua sobrevivência, como sendo prioritário na sua vida. Então, tem certas pessoas que vivem só aquela rotina de levantar, ir para o trabalho, comer, garantir, seja quase como assim, eu produzo do dia para garantir o jantar à noite. Aí eu durmo para ter energia para chegar de dia, produzir para garantir o jantar da noite. E isso é uma roda que se perpetua. E não cabe muito mais coisas no espaço que a pessoa tem no viver, porque ela está cuidando da sua sobrevivência. Resolvido isso, que graças a Deus muitas pessoas na atualidade conseguem entrar numa rotina padrão de um serviço, de um empreendedorismo, de algo que mantém as suas necessidades básicas de sobrevivência, que é a alimentação, e aí começa a migrar para a questão de moradia, estrutura social. Entra nesse meio tempo aí a sexualidade como uma força poderosíssima que cai sobre todos nós. E essas forças externas que fazem mudanças de comportamento, elas aparecem como sendo necessidades próprias, onde a gente começa a contar uma história do porquê a gente faz o que a gente faz, movido por essa força externa. E isso tem um certo perigo, tem uma pegadinha. O que eu estou querendo dizer com isso?
Nós temos uma capacidade, o ser humano, de racionalizar, que é um termo que explica assim, eu conto histórias para justificar alguma coisa que está acontecendo, faz parte do ser humano. E quando eu conto história, a história passa a ser verdade mais do que o verdadeiro motivador. A história que eu conto passa a ser verdade na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho uma atração sexual muito grande por alguém. Isso entra na minha vida como história, uma história romanceada, como uma identificação de almas gêmeas, como uma fonte de prazer. Uma outra analogia que a gente poderia dizer é o seguinte: quanta coisa existe hoje no planeta Terra envolto do aspecto fome e alimentação, que a gente poderia chamar de gastronomia, olha que nome mais bacana, né? O requinte do alimentar. Na verdade, existe uma força que impere sobre o ser humano imensa, que ele precisa comer. Se ele não comer, ele morre. Dentro de 21 dias, uma pessoa pode entrar na missão completa e morrer. Então, a alimentação é algo necessário. Mas ela não toma esse formato duro na nossa vida. Ela entra dentro dos nossos comportamentos, dos nossos aspectos gerais de relacionamento, de representatividade, de poder, de lazer. Quanta coisa está envolvida numa necessidade básica. Essas são as histórias que se contam em volta de uma força que está presente. Todo dia a gente tem que alimentar. Mas aí vem a história, eu posso alimentar coisas gostosas, eu posso alimentar coisas saborosas, coisas exóticas, eu posso alimentar e também, né, tem o estudo, o que me alimenta, que me nutre, quais são as necessidades que o meu corpo tem na alimentação. Mas nessa analogia, que eu vou migrar para a sexualidade, né, é a mesma história. Eu tenho uma necessidade, uma força externa, é uma força que está codificada geneticamente e arquetipicamente, né, no meu ser. Eu preciso me alimentar para sobreviver. Da mesma forma, a sexualidade é um mecanismo de propagação da espécie, de perpetuação da minha espécie. É uma força que algumas pessoas dizem maior do que a autossobrevivência, que de uma forma geral a espécie, o grupo precisa se manter. E essa força é a força da sexualidade em nossa vida. Bem, então, essas forças que imperam na nossa vida e que mudam e modam o nosso comportamento, voltando à analogia da alimentação. Eu tenho fome e quanta coisa, veja bem, a indústria alimentícia, a economia, o quanto é movida pelas questões do alimento, desde produção básica, de grandes indústrias alimentícias, restaurantes, turismo, tanta coisa que está envolvida em torno da necessidade da pessoa se alimentar, do ser humano se alimentar. Isso começa a surgir em torno da sexualidade e muito mais sutil. Entra aí aspectos desde o prazer básico, igual temos prazer de comer, é um mecanismo do universo fantástico que facilita a gente cumprir essa necessidade. Porque se nós não tivéssemos prazer e tivéssemos racionalidade imperando sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, nós saberíamos uma tabela nutricional, né? O que a gente precisa, quais são os macronutrientes, micronutrientes, eu montaria uma comida dessa forma, que seria a mais próxima ecologicamente de onde eu estou, me alimentaria e pronto. Mas não, tem a questão do sabor, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, o aspecto visual, são estímulos que a natureza nos dá para a gente se alimentar bem. Da mesma forma, se a gente vê a sexualidade como necessidade básica, o relacionamento entre dois seres para gerar um terceiro. Essa é a base da sexualidade, em termos, igual eu estou falando, é uma forma de dizer, né? Com a analogia, que a base, a necessidade de alimentação, não é todo o agregado que ela dá. A necessidade é se nutrir para você continuar a viver. Então, da mesma forma que o único objetivo básico, raiz, é me nutrir para viver no aspecto de alimentação, o aspecto raiz da sexualidade é perpetuar, procriar, manter a espécie existente. Mas é bobagem eu falar tanto na alimentação, excluindo todo o agregado que tem, quanto da sexualidade, que é mais sutil ainda, que tem mais aspectos agregados, que seja só reprodução. A gente vê muito aí, eu acho, né, assim, é uma opinião quase que particular,
que é um equívoco tratar dessa forma uma questão tão complexa da sexualidade, que ela só existe para a perpetuação. Então tem até grandes segmentos aí religiosos, né, que tratam assim, a sexualidade ela só deve ser praticada para a perpetuação. Eu acho que isso poderia ser uma meta, um objetivo, mas é praticamente impossível, porque já está agregado à sexualidade todos esses outros aspectos, igual o alimento agrega. Então, existem aspectos ligados à segurança, à confiança, ao carinho, à afetividade, ao romance, realização, porque a história humana está criada em cima de sexualidade. Se a gente for olhar na história humana, é muito interessante, né? Um imperador de Roma, grandes desbravadores da história, Gengis Khan, o que seja, todos eles têm detalhes no aspecto íntimo da sexualidade, na vida desses grandes condutores da história da humanidade, que direcionam a ida para um lado ou para o outro. A sexualidade é sutil por causa disso, ela muda o comportamento e muitas vezes você pega um presidente de um país tomando uma decisão imensa, um general tomando uma decisão imensa sobre invasão, sobre deixar de invadir, sobre conquistar e deixar de conquistar, onde por trás tem um romance motivando aquela ação. É sutil, mas é verdadeiro. O quanto move, que força poderosa que é essa, e é contada através de histórias. Porque existe até um romance, a proteção. Lembra a história da epopeia grega, né? A invasão helênica, o rapto das mulheres. Questões da sexualidade, eu falei das mulheres, mas sempre envolvido, né? Os dramas que tem, que motivam a história humana tendo como raiz a questão da sexualidade. Então, de uma forma que eu estou mais querendo estimular, é pensar que a sexualidade é uma força muito forte, que ela vem como que de fora. Quando eu falo como que de fora, porque independe do nosso aprendizado sobre. Não é racional eu entender sobre sexualidade que vai me dar um comportamento sexual harmonioso. Não é simplesmente eu entender racionalmente sobre alimentação que me dará uma forma de nutrir harmoniosa. O que é uma forma desarmoniosa de nutrir? É uma alimentação tóxica, por exemplo. Eu como alguma coisa que pode ser prazerosa, mas que vai me fazer mal, que pode até me tirar uma vida. Quantos venenos são dourados de forma adocicadas, né? De comida mesmo. Eu como algo que aparentemente no momento, por causa desse elemento prazer que é inserido dentro dessa necessidade básica de nutrição, então eu posso estar comendo coisas que são extremamente saborosas, mas são tóxicas, ao ponto de levar a minha vida embora. Então, virou um paradoxo. A alimentação surge para a necessidade de autopreservação, de autossustentação. E por esse mesmo mecanismo eu posso me envenenar, eu posso tirar a minha vida. Por quê? Não há tanta inteligência racional e sutil sobre esse equilíbrio, não há uma prioridade entre os estímulos que eu tenho para comer, eu preciso de comer, meu corpo me exige isso, eu preciso de comer, você tem que comer. E tem certos artifícios para facilitar isso, aromas, aspectos visuais, o paladar, adocicado é gostoso, fora a própria fome. Quando eu estou com fome, que está faltando mesmo alimento, aí as coisas mais irracionais acontecem, né? A gente vê aquele pai de família que tem uma conduta perfeita, jamais, por exemplo, roubaria alguém e ele no desespero da fome pode até cometer um crime, pode até matar por comida. Olha, aspectos assim tão importantes. A sexualidade é maior. Essa é o estudo que os antropólogos e várias outras pessoas chegaram ao ponto de mostrar que a força da perpetuação da espécie ela é maior de forma intrínseca, está no ser humano, na sua codificação, no seu arquétipo, né? No inconsciente coletivo, que é muito maior do que a autopreservação. A preservação da espécie é maior. Então, essa força vai imperar para a gente ter comportamentos os mais variados para praticar o sexo, para ter um encontro com a outra persona, né, com a outra parte, para de alguma forma gerar um herdeiro. Da mesma forma que a gente come algo que pode ser venenoso, essa ligação, essa força que nos procura encontrar outro através de mecanismos de prazer, por exemplo, autossustentação,
quando uma pessoa, entre aspas, ela se nota bem resolvida no campo sexual, ela começa a ter segurança, ela se sente segura, e isso ela está ascendendo para aquelas outras camadas de Maslow. Quando ela tem uma relação com alguém que ela ama e se completa, tem a plenitude energética envolvida no ato sexual, ela ascende a uma vibração positiva entre dois seres, uma vibração harmônica, então ascende a campos espirituais, né? O autoconhecimento, tudo isso está envolvido naquela questão raiz. Legal quando vai nessa direção, que é a direção, na analogia do alimento, nutritiva. Quando eu tenho uma alimentação nutritiva e responsável, porque também não adianta ser só nutritiva, eu posso estar me nutrindo bem, mas eu estou destruindo a possibilidade de alimentação para outras pessoas, né? Eu tenho uma forma de conseguir alimento destrutiva e por produção, por uma série de coisas. Nas relações sexuais também isso pode se dar. Uma forma, por exemplo, complexa, nos tempos atuais, se a gente falar ainda sobre isso, mas vamos supor a questão da fidelidade. Imagina que eu tenho uma relação pessoal com alguém firmada, existe um compromisso tácito, muitas vezes, né, assim, ele não é escrito, mas quando duas pessoas se unem, costuma, de uma forma natural, criar esse compromisso de manutenção dessa relação. E ela pode ser rompida, esse compromisso pode ser rompido por uma relação com um terceiro, por aspectos da sexualidade sendo atraída ali, e onde essa relação com o terceiro ela é harmoniosa, mas ela acaba sendo predatória para aquele primeiro casal que foi formado. Estou julgando e estimulando para a gente pensar sobre sexualidade harmoniosa numa direção contrária à desarmonia que pode vir de atividade ou atração sexual. Já direcionando um pouquinho sobre isso. Então, dentro da analogia, eu não devo comer coisas que são tóxicas, eu não devo me alimentar produzindo alimentos de formas predatórias ao ecossistema. Sem aprofundar demais, sem entrar em aspectos religiosos, aspectos morais, esse é um aspecto básico a ser cuidado da sexualidade, que ela não seja destrutiva, que ela não seja tóxica para você mesmo e para o outro, porque a sexualidade, a princípio, exige a contraparte. Eu posso fazer um estudo, igual uma criança, um adolescente, onde que vai conhecendo os seus próprios mecanismos sexuais, né? Isso faz parte do crescimento da humanidade, onde à medida que a pessoa sai da infância e entra na adolescência, é natural que ela se conheça. Então tem inclusive os autoestímulos, coisas desse tipo, mas é só um passo para que ela conheça quais são as ferramentas sexuais que existem no próprio ser, porque de uma forma geral, sexualidade exige a contraparte. Então nessa relação, quando a gente coloca a sexualidade no seu nível, no seu patamar, e que isso não toma todos os outros aspectos da vida que fazem sentido para a humanidade, para o ser individual. Quais são esses aspectos? Voltando lá na pirâmide de Maslow, começa com a alimentação, depois tem essa questão da segurança, da perpetuação da espécie, da sexualidade mesmo, caminha para o poder. O poder é algo que é exercido completamente assim por algumas poucas pessoas. A gente pode entender o poder político, o poder de um dono de uma empresa, o poder de um pai de família, mas na vida de cada pessoa tem um exercício do poder, que significa de alguma forma escolha consciente sobre rumos a serem tomados. É lógico que um presidente de uma nação escolhe o rumo de uma nação, o presidente de uma empresa escolhe o rumo da empresa, os sustentadores de um lar, né? Os pais ali, por exemplo, eles escolhem e decidem sobre os rumos e manutenção da empresa. Isso é exercício do poder. Depois vem o outro parte, que é autoconhecimento, é o entendimento para que tudo isso, por que de tudo isso da vida, como sou eu dentro, né, do processo como um todo, como é a minha família, a minha nação, é um autoconhecimento individual e também coletivo, até que isso migra para a espiritualidade e a conexão com Deus. Então, se uma desses patamares, né, te congelam e não permitem você ir além, ou seja, se o aspecto alimentação, por exemplo, te congelou e você não consegue passar para os outros aspectos, você está sempre muito só envolvido na sobrevivência, você tem que trazer esse aspecto para o seu local de direito, que é manutenção da vida.
para dar espaço para as outras coisas. Sexualidade, você tem que de alguma forma trazer, se isso está te prendendo, se você ficou de alguma forma preso em relações tóxicas, se as atividades sexuais suas, e é difícil da gente definir, né, o que é para cada um uma relação tóxica, mas se isso te prendeu, se te impede de ir além, se isso vou usar o termo maltrata, mas se causa mal a outra pessoa, a sua sexualidade, você tem que fazer uma revisão, porque ela não está harmoniosa, não é só harmoniosa consigo mesmo, uma harmonia ecológica com o todo. A atividade sexual do ser humano, ela tem que ser equilibrada e permitir que a vida humana continue, não se encerre em si mesmo, né? Porque senão fica um círculo vicioso e precisa ser provocado um círculo virtuoso sobre a vida. Onde, sim, ora, poxa, se eu preciso de me alimentar, por que não me alimentar com prazer? Se a sexualidade, ela consolida a construção humana, a caminhada humana, onde eu encontro outra parte, ainda tem esse outro aspecto, que é um aspecto mais sutil. A sexualidade, ela faz parte de uma força universal magnética. A força de atração, que no final a sutileza de tudo é a força do amor. O amor é a solução para tudo, porque é a maior força atrativa que existe. Mas existem outras forças, existe a gravidade, existe, né, a força nuclear, a força magnética, as 4 forças, né, a força forte, a força fraca. E então a sexualidade é uma força que atrai seres humanos, ela provoca seres humanos se encontrarem e desenvolverem histórias que são importantes em conjunto. Faz parte do crescimento humano, do crescimento espiritual, desenvolvermos com outro ser projetos de vida. Não vou entrar muito nisso, mas é um dos aspectos, inclusive, considerados como processos de ascensão e desenvolvimento místico. A gente definir muito bem qual será o nosso parceiro da nossa vida. É algo tão importante, mas por que é importante definir qual é o parceiro? É porque a presença de um parceiro já é arquetípico também para o ser humano, o casal. E por que é arquetípico? Porque existe sexualidade, existe gêneros, né? Existe polos positivo e negativo, que de alguma forma, ao se complementarem, eles possibilitam uma construção única. Então, é importante definirmos que a sexualidade estará presente na nossa vida, como uma força que vem, quando eu estou falando fora de nós, que não é da nossa racionalidade, que sempre estará nos impulsionando para ter um encontro com o outro,